Pensando sobre esse aspecto que nós temos conversado sobre os princípios que nós precisamos cultivar nessa vida de oração, nessa sala de oração, eu estava pensando sobre a nossa responsabilidade diante do altar. Então, a oração coletiva é um altar que nós acabamos por erigir diante de Deus. Nós sabemos que Deus ele tem o modo e o tempo de falar. Deus tem o seu jeito de falar, Deus tem sua maneira de falar, e Deus tem o seu tempo de falar. Então, Deus falava com os profetas no Velho Testamento através do altar. E quando ele se decidiu falar com um grupo maior de pessoas, se manifestar um grupo maior de pessoas, depois que Jesus veio, ele fez isso também através de um altar. Como assim? Ele mandou que os discípulos aguardassem em Jerusalém até que. Então, os discípulos, eles ficaram em prontidão. Os discípulos, eles tomaram a posição de esperar. Então, aquela posição de esperar dos discípulos é o modo que Deus usa para falar. Então, eles estavam ali no cenáculo, eles estavam separando aquele tempo, eles estavam erigindo um altar, eles estavam juntos, comprometidos, esperando por algo que eles não sabiam. Então, nós sabemos exatamente o que Deus vai fazer com esse grupo aqui, nós não sabemos. Nós sabemos que Ele quer enviar o seu fogo sobre nossas vidas. Eu tenho certeza disso. Acho que todos nós aqui estamos percebendo que Deus tem algo mais, existe mais, tem algo mais. Pelos comentários que eu li de ontem, eu percebi que houve uma presença de Deus, algo de Deus, um perfume de Deus se manifestando, né, nas orações de ontem, né? Então, o altar é algo que Deus espera que nós façamos, porque é a maneira que Ele tem de se comunicar. Então, uma coisa que eu costumo sempre dizer, e isso está escrito naquele livretinho, Onde está o fogo? A nossa parte é construir o altar. Acender o fogo é responsabilidade de Deus. Nós vamos ajuntar a lenha. Quem acende o fogo é Deus. Uma coisa que nós precisamos aprender: nós nunca podemos acender o fogo. Isso vai dar errado. Não é isso que Deus quer. Isso não é uma coisa que Deus gosta. Então, o que Deus quer e Deus espera é a nossa dependência, é a nossa espera, é o nosso aguardar, é a nossa insistência. Então, nós vimos na história que altar ele aponta para sacrifício, né? A oferta. E 1 Reis 18, nós temos aquela experiência de Elias no Monte Carmelo. E lá, Elias fez exatamente como Deus mandou que ele fizesse. E os profetas de Baal estavam lá, e o povo estava lá. E a primeira coisa que Elias fez foi restaurar o altar. Elias restaura o altar, Elias coloca a oferta, Elias preparou tudo. O que Elias preparou tudo para quê? Para o fogo descer. Então, e Elias fez algo inusitado, né? Elias fez algo, vamos falar assim, contra o raciocínio, né? O que ele fez? Ele jogou água. Ele jogou, sei lá, 60, 70, 80 litros de água, né?
aquele regozinho ao redor do altar que ele construiu, que ele mandou cavar, ali era suficiente, de acordo com algumas Bíblias, para 12 litros de água, mas ele mandou jogar jarros, né, ou cântaros de água 3, 4 vezes. Então, assim, isso pode ter sido 60, 70, 80 litros de água sobre aqueles animais, né? Então, assim, cortado, esquartejado, aquilo foi algo que as pessoas com sede, as pessoas com falta d'água seca, Elias jogou água. Então, assim, vou perder meu tempo todo dia, vou gastar meu tempo, vou tirar 1 hora, 2 horas com coisas que eu não sei que vai dar certo, com coisas que eu não sei aonde vai dar. Então, desperdiçar o tempo diante de Deus é algo agradável. Então, um desperdício santo, um desperdício para Deus. Por um outro lado, o altar também aponta para o aspecto do compromisso, da continuidade, da reverência, do comprometimento, do todo dia. Isso vai atraindo Deus, isso vai puxando Deus, né? Então, são coisas que nós precisamos ter no nosso coração, ter na nossa mente, quando nós levantamos o altar, quando nós começamos uma oração coletiva, juntando outros irmãos, que a diligência, o todo dia, né, a permanência, isso atrai Deus. Então, nós sabemos da história que a oração é algo marcado por... Começa a 50 e quando chega a 2 pessoas, para. E o princípio de Deus começa com 2 ou 3. Né? Então, não se importe se vocês começarem e tiverem 2 ou 3. Se tiverem 2, sejam fiéis. Né, Tadeu? Tadeu está aí. Companheirão aí. Haroldo está aí. Né? A Fran depois chegou, a Fátima depois chegou, e outros irmãos foram chegando. Então, assim, a continuidade, isso vai fazendo Deus trabalhar. Então, isso é muito importante para Deus. Para nós, às vezes parece cansativo. Para nós, às vezes pode parecer que não vai dar em nada. Mas o que Deus espera de nós é que nós ajuntemos lenha. Eu fiquei muito tempo pensando o que era a lenha. Até que anos atrás saiu um arauto, e nesse arauto o irmão fala sobre esse fogo, o irmão fala sobre esse modo, e ele fala sobre esse altar, e nesse artigo ele falava que a lenha é a nossa obediência. Então, Deus espera a nossa obediência. O Espírito Santo está falando com você, seja obediente. O Espírito Santo está incomodando você, obedeça. O Espírito Santo está te mostrando alguma coisa para fazer nessa direção, obedeça, vamos ser obedientes. Então, não deixa de levantar um altar porque está faltando água. Não deixa de levantar um altar porque as circunstâncias não são propícias. Não, obedeça o Espírito Santo. Chame 2, chame 3, comece. E Deus vai derramar o fogo. Nós juntamos a lenha, ele acende o fogo. Amém, irmãos? Então, é muito importante. Obediência. Vamos obedecer ao que o Espírito Santo está falando com cada um de nós. I'm driving down an empty field.